a terceiro, né? O ensejo ou oportunizar a terceiro que abra, que invada, que tenha o conhecimento indevido dessa proposta de concorrência, ok? Detenção de 3 meses a 1 ano. Aí aqui eu trago a observação para vocês, ó. De acordo com o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações e Contratos, a concorrência é uma das modalidades de licitação, onde os interessados habilitados na fase preliminar podem apresentar proposta para executar o objeto do edital, para a prestação de um serviço, para a construção de uma estrada, por exemplo, ok? Muito bem. Aí aqui vem as considerações, tá? Que para ficar no material de vocês, mas que nós já conversamos agora ainda há pouco, ó. A conduta em tela representa a violação, o conhecimento antecipado e indevido e não autorizado de proposta de concorrência. Vale mencionar que o Código Penal Militar é representado pelo Decreto-Lei 1001 de 69. Neste tempo, não havia legislação de licitação que cuidasse da matéria e, por isso, o legislador entendeu por bem proteger a administração militar, prevendo a conduta criminosa do artigo 327 do Código Penal Militar, ok? Pois bem, ocorre que na data de 21 de julho, de 93, foi publicada a Lei de Licitações e Contratos, a qual, em seu artigo 94, descreve a mesma conduta descrita no artigo 327 do Código Penal Militar. Diante disto, pode-se afirmar que estamos diante de um conflito aparente de norma. O que é conflito aparente? Só de aparência. Você imagina que tem um conflito de 2 normas, ou seja, você imagina que 2 normas podem ser aplicadas ao mesmo caso. Isso é um conflito aparente de normas. Por que aparente? Porque quando nós olhamos de perto, nós vemos o quê? Que essas 2 normas não podem ser aplicadas ao mesmo caso. Por quê? Porque diante do caso em tela aqui, a legislação do CPM vai prevalecer sobre a Lei de Licitações, né? Porém, como o direito penal militar é legislação especial, a Lei de Licitações não prevalece sobre ele. Ou seja, diante da conduta praticada contra a instituição militar, aplica-se a legislação castrense, aplica-se o CPM. Assim temos, olha que legal, conflito entre direito penal comum e Lei de Licitações. Prevalece a legislação especial, ou seja, prevalece 8666 de 93. Conflito entre direito penal militar e Lei de Licitações. Prevalece o direito penal militar. Aí olha que legal isso aqui, ó. Neste caso, não favorece a sucessão temporal das leis. Ou seja, neste caso, não vale a lei mais nova revogar a lei mais antiga ou prevalecer sobre ela, ok? Então, entre Lei de Licitações e Contratos e CPM, prevalece o CPM, não vigorando, não valendo a sucessão temporal das leis, ok? Porque se prevalecesse a sucessão temporal das leis, a lei de 93, ela é mais recente que o nosso decreto-lei do CPM, que é de 69, tá? Então, prevalece o nosso CPM. As condutas são 2, galerinha, do 327, devassar ou proporcionar a terceiro o ensejo, de devassar, de tomar conhecimento antecipado, indevido, criminoso, de proposta de concorrência para execução do objeto do edital. Então, olha só, devassar implica em tomar conhecimento, sem autorização, descobrir, descortinar de modo indevido o conteúdo de uma proposta de concorrência, ou proporcionar a terceiro o desejo de abri-la. Aqui o servidor da instituição militar,
ele vai facilitar, tá? Aqui, o servidor da instituição militar, ele facilita para que terceiro interessado tenha acesso às demais propostas apresentadas, né? E assim, claro, possa se beneficiar, possa alterar a sua proposta, né? Aí aqui, ó, eu trouxe uma observação bem legal, achei bem bacana isso aqui, ó. O tipo penal não exige que este terceiro aqui, tá? Que este terceiro tenha interesse na concorrência. Não exige que o terceiro tenha interesse na concorrência, mas essa é uma conclusão lógica, né? Para que o servidor da instituição militar ia proporcionar para que terceiro tomasse conhecimento da proposta de concorrência se este terceiro não tivesse o quê? Interesse, né? No objeto do contrato, do edital. Não tivesse interesse em executar, né? O serviço objeto do edital. Ok? Agora vamos compreender esse tipo penal, vamos fazer a classificação dele, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Militar. Sujeito passivo é administração militar. Também é um crime que não admite a modalidade culposa. Aqui também nós não vamos abrir espaço para culpa, tá? A conduta é defaçar a proposta de concorrência ou, né? Facilitar a outro, né? O ensejo de devassá-la. Busca-se, né, proteger com isso o sigilo das propostas de concorrência. E sobre o que recai a conduta do agente? Vai recair também sobre a proposta de concorrência. Momento consumativo e tentativa. Ou seja, este crime estará pronto, acabado e consumado, né? Quando o funcionário público defaçar, né? Abrir, violar a proposta de concorrência, tiver conhecimento dela. Ou quando facilitar para que terceiro venha defassá-la e tomar conhecimento desta proposta. Admite tentativa? Perfeitamente, a tentativa é perfeitamente admissível, ok? Vamos lá então, agora sim, o 328. Olha só, obstáculo à asta pública, concorrência ou tomada de preço. As mesmas considerações que fizemos no 327, aplica-se aqui ao 328. Qual que é a diferença, professora? As modalidades de licitação, ok? A única diferença são as modalidades de licitações e a conduta, né? Que lá era defassar, né? Ou facilitar. Aqui é o impedimento, as condutas são 3. Impedir, perturbar ou fraudar, né? Então, impedir é não permitir que se realize. Então, ó, aqui é não permitir que se realize asta pública, concorrência ou tomada de preço. Perturbar é atrapalhar. E fraudar é produzir engano na realização dessas modalidades de licitação, tá? Então, olha só, o 328 é impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços de interesse da administração militar. Tá aqui a especialidade do nosso decreto-lei sobre a 8666, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Uma detenção aí de 6 meses a 2 anos. Então aqui, pessoal, nós temos, ó, as mesmas considerações, tá? Falamos aqui da prevalência do direito penal militar, ó. A prevalência do direito penal militar em relação à lei de licitações em contratos. Ela é justificada pela especificidade da norma castrense em afirmar que sejam de interesse da administração militar. As condutas aqui, elas são 3, tá? As condutas aqui, elas são 3. Impedir, perturbar e fraudar. Impedir, pessoal, representa o quê?
não deixar acontecer. Perturbar, atrapalhar. Fraudar, enganar, ok? Ó, a asta pública representa o nosso leilão público, tá? De bens móveis apreendidos, né? Legalmente apreendidos ou penhorados. Já a concorrência é uma das modalidades de licitação onde os interessados se habilitam e apresentam propostas para a execução do objeto do edital. Já a tomada de preço é também uma modalidade de licitação onde os interessados, né, são devidamente cadastrados, que uma vez atendidas as condições exigidas para o cadastramento, podem se cadastrar até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, sempre observada as qualificações necessárias, ok? A classificação deste crime pode ser praticado por qualquer pessoa, que é praticado contra a administração militar, porque vai diretamente contra o interesse dela. Admite somente modalidade culposa. As condutas são impedimento, perturbação ou fraude, a asta pública, a concorrência ou a tomada de preço, tá? O objeto jurídico, né? A legislação, ela visa tutelar o quê? A regularidade. Visa tutelar a moralidade dos atos da administração militar. E este crime recai sobre o que, professora? Este crime recai sobre o processo licitatório, minha gente. Sobre o processo licitatório da asta pública, da concorrência e da tomada de preço. Que momento este crime está consumado, pronto e acabado? Com o impedimento, com a perturbação ou com a fraude ao procedimento licitatório. E a tentativa, claro, galerinha, ela é perfeitamente admissível. A tentativa, ela é perfeitamente admissível, ok? Vamos lá, então. Próximo criminho, esse é o nosso último crime aqui, tá? O último criminho deste bloco, ok? É o último criminho deste bloco. Exercício funcional ilegal, ok? Exercício funcional ilegal. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo, ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais. Esse antes de satisfeitas as exigências legais, galerinha, é o exercício funcional antecipado. Exercício funcional ilegalmente antecipado. É isso mesmo. Então, quando fala em exercício funcional ilegal, nós temos ele em duas vertentes. Primeiro, eu tenho o exercício funcional ilegalmente antecipado. O que é esse exercício funcional ilegalmente antecipado? É quando o agente passou em um concurso público, né? Mas ele precisa preencher ainda alguns requisitos, né? Ele precisa ainda apresentar alguns exames médicos, ele precisa ainda, por exemplo, tomar posse para entrar em exercício. Antes mesmo da posse, né? Ele já entra em exercício. Ou tomou posse, mas ficou faltando alguma documentação, alguma situação, né? Que ele precisa regularizar para entrar em exercício. Antes disso, ele já entra em exercício. Então, é o exercício ilegalmente antecipado, antes de preenchidos todos os requisitos legais. E nós temos também outro exercício ilegal, que é o exercício ilegal prolongado. Ou seja, quando o agente, né, ele deveria parar de exercer a sua função aqui, ó, mas ele prolonga. Ou seja, ele estava exercendo a sua função e aqui ele foi exonerado ou afastado.
tá? Ele foi legalmente exonerado ou legalmente afastado. E o que ele faz? Ele não observa essa exoneração legal ou esse afastamento legal e continua a exercer as suas funções. Esse é o exercício ilegal prolongado, ok? Então, olha só. Então, quando fala exercício funcional ilegal, nós temos o exercício funcional antecipado e o exercício ilegal antecipado e temos o exercício ilegal prolongado, ok? Então, olha só. Entrar no exercício de posto ou função militar ou de cargo ou função em repartição militar antes de satisfeitas as exigências legais, ou seja, exercício funcional ilegalmente antecipado, ou continuar o exercício, continuou, prolongou, ok? Esse é o exercício funcional ilegal prolongado, ok? Sem autorização, depois de legalmente exonerado ou afastado, ok? Sem autorização, depois de saber que foi exonerado ou afastado, legal e definitivamente. Qualquer que seja o ato determinante do afastamento. Detenção até 4 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Mesma coisa, tipo penal subsidiário, tá? Tipo penal reserva. Pois bem, olha a definição deste crime. É muito bom estudar esse crime, gente. É muito bom, é muito bom. É muito gostoso, né? Estudar esse crime. Boa, definição. O crime em comento abrange toda e qualquer função militar, ok? Vocês vão achar ele parecido com o artigo, se não me falha a memória, 167 e 168, tá? Lá do nosso CPM. Dê uma olhadinha, vocês vão achar ele bem parecido com o 167 e o 168, tá? Que eles falam sobre comando, tá? Não obedecer a um comando, salvo engano, tá? Mas aqui não. Qual é a diferença então do 329 para o 167 e o 168? Que no 167 e no 168 nós temos funções específicas, ok? No 329 aqui não. É toda e qualquer função. Toda e qualquer função que for ilegalmente exercida de maneira antecipada ou prolongada incorre aqui no 329. Então, olha só, o crime em comento abrange toda e qualquer função militar. Consiste na conduta do funcionário público em exercer a sua função de modo ilegalmente antecipado, antes de observar as formalidades legais que o habilitam a exercer a função. Ou prolongado, continuar a exercer a função depois de afastado ou exonerado, legal e definitivamente. Ou seja, representa o exercício indevido de toda e qualquer função militar. As condutas, galerinha, são duas. Opa! As condutas... Opa! Não. Aqui, aí, me desculpem. As condutas, elas são duas, ok? Entrar e continuar. Então, as condutas são duas. Ele entra ilegalmente no exercício da sua função, ou ele continua a exercer as suas funções de maneira ilegalmente. Entrar representa dar início à função sem estar devidamente habilitado. Continuar representa a conduta de continuar exercendo a sua função depois de legalmente destituído dela. Destituído dela por meio do que, professora? Por meio da exoneração ou por meio do afastamento, ok? Ou por meio da exoneração ou por meio do afastamento, belezinha? Certinho? Bora! Ó, exercício funcional legalmente antecipado.
Ou seja, representa um exercício funcional legalmente antecipado, né? O funcionário entra em exercício, desempenha a função antes de satisfeitas as exigências legais. Imaginemos a situação do funcionário que foi nomeado, mas por não apresentar alguns exames médicos, ou ainda por não apresentar declarações ou determinados documentos, né? Diante disso, não pode ainda exercer a função. Contudo, ele ignora essas restrições, inicia, tá, a prática de atos de ofício, como se já estivesse habilitado para o exercício funcional. Ou ele continua a exercê-la sem autorização, depois de legal e definitivamente exonerado ou afastado. Enquanto que na primeira modalidade, entrar ilegalmente no exercício da função, o agente assume antecipadamente as suas funções. Aqui, o agente prorroga, ele prolonga, ele estende o exercício da sua função, depois de legal ou definitivamente exonerado ou afastado. Ou seja, continua a desempenhar a sua função de maneira ilegal, tá? Depois que ele já foi, né, legal, é definitivamente exonerado e afastado, e ainda continua a exercer as suas funções, esse exercício da função, ele é ilegal, tendo em vista que não tem mais permissão, não tem mais legitimidade para continuar no desempenho das suas funções. Ok? Então, o exonerado, quando estamos diante da exoneração, é a quebra do vínculo com a instituição militar, ok? Exemplo, militar no meio do processo judicial que é exonerado das suas funções, ele deixa de ser considerado o quê? Militar, né? E militar afastado, aqui não há quebra, rompimento do vínculo, há uma paralisação, um afastamento só, né? Constitui impedimento do militar de desempenhar as suas funções. Por exemplo, ele não pode desempenhar no momento as suas funções porque ele está afastado para tratamento médico. Ok, pessoal? Esse é o nosso criminho do artigo 329. Exercício ilegal antecipado ou exercício ilegal prolongado das suas funções, tá? Pratica este crime qualquer sujeito, né? Da instituição militar que tenha vínculo, né? Que já tenha vínculo ou que está na iminência de ter um vínculo com a instituição militar. Sujeito passivo é administração militar. Este crime não admite a modalidade culposa, ok? O elemento objetivo, a conduta, é o exercício ilegalmente antecipado ou prolongado. Este crime, né, ele visa tutelar, resguardar a regularidade da administração militar. E sobre o que recai este crime? Recai sobre o cargo exercido, né, sobre a função exercida, antecipada ou prolongadamente. O momento consumativo é com o exercício antecipado ou prolongado, e aqui nós não vamos admitir a tentativa, porque nós estamos diante de um crime de mera conduta. Ou seja, não tem como o agente, ele tentar exercer ilegalmente uma função antecipada, ou como ele tentar exercer ilegalmente uma função prolongada. Ou ele se prolonga no exercício da sua função e já praticou o crime, ou ele não se prolonga e não há que se falar em crime. Ou o agente ilegalmente já se reveste como funcionário público e entra no exercício da sua função de maneira antecipada, ou ele não se reveste e aguarda o quê? O trâmite legal administrativo para assim entrar no exercício das suas funções, ok? Galerinha, muita gente vem falando aqui de cargo e de função. Você que é concurseiro, você já sabe disso, né? Nós podemos ter função sem cargo, né? Mas não podemos ter um cargo sem função. Então, cargo é aquele criado por lei. E dentro do cargo, né? É um cargo criado por lei.
provido, via de regra, por concurso público. E dentro do cargo, o agente desempenha funções, ou seja, função é a atribuição. Função representa a tarefa do funcionário público. É aquilo que ele desempenha no exercício da sua função, no exercício do seu trabalho. Ok, pessoal? Finalizamos então aqui este bloco. Eu já havia comentado com vocês que alguns temas, tá, do direito penal militar, parte especial, que nós não conseguimos encontrar questões, ou seja, são temas que não são tão cobrados em provas e concursos, tá ok? Então essa aula e a próxima eu fico aí devendo questões para vocês, mas nas próximas, sempre que tem, eu trago em abundância, tá? Eu gosto de relembrar quando nós estudamos juntos, crimes praticados em tempo de paz, né? Nossa, choveu questões aqui na nossa aula, ok? Mas vão sempre em busca de provas para tentem, né, procurar encontrar aí questões referentes à aula de hoje, tá? E a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Esse é o meu desejo para todos vocês, queridos aí, estudantes aqui do LAC Concursos, ok? Vamos alimentar mais a nossa coragem do que o nosso medo, né? E vamos começar a derrubar muros e a construir pontes. Esse é o meu desejo de sucesso para vocês, tá? Sucesso de vida, né? Sucesso de vida, que significa o quê? Realização pessoal e realização profissional, além, claro, de paz de espírito, né não, galerinha? Um forte abraço para vocês, até daqui a pouquinho, no mais um bloco, né? O terceiro e último bloco dos crimes praticados contra o dever funcional. Gentilmente eu peço que vocês, avaliem a nossa aula aí. Forte abraço, bons estudos e estamos juntos, tá? Havendo dúvida, manda pra cá que eu estou plenamente à disposição de vocês, ok? Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.